Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar diante do corpo de Cristo, ministrando a palavra dele. Agradecer aos meus pastores, pastor Renan, pastora Ellen, todos os pastores da casa, que é a minha casa espiritual. Muito obrigada pela confiança. Eu tenho alguns amigos, não vou expor eles, mas eu quero agradecer também por eles estarem aqui. Já tem a sua casa espiritual, mas vieram aqui me interceder pela minha vida. Então eu sou grata, eu louvo a Deus pela vida deles também. O meu esposo, o Felipe, ele está trabalhando hoje, mas tenho certeza que está lá orando para que o Senhor venha falar, como ele já tem falado. Abra sua Bíblia, Evangelho de João 8, 31 e 32. Amém? É culto em família. É culto em família. Talvez a sua família não esteja aqui, mas quem está do seu lado hoje representa a sua família em Cristo Jesus. Evangelista Lucas narrou uma vez que Jesus, quando esteve na terra, andou e ele sempre servindo a multidão ali o cercava. E aí alguém chegou e falou assim: olha, a tua mãe e os teus irmãos estão ali fora e querem te ver. E Jesus respondeu: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem e executam a voz do meu Pai. Aleluia. Não é disso que vamos falar hoje, mas eu já quero deixar essa reflexão para você. Talvez a sua família sanguínea não esteja aqui, mas alguém que está do seu lado representa a sua família. Amém? Se já cumprimentou ele ou ela, cumprimente de novo. Vai, me ajuda para que eu perca o nervosismo e a gente fica mais, animado. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer ao Thales, que fez a foto para mim. Obrigado, Thales. Eu não tinha uma foto, para esse momento. Amém? Vou ser eu mesma, irmãos. Sou Desirê e o Espírito Santo ministrou essa palavra ao meu coração. João 8:31. Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nessa noite, o Senhor chama eu e você para se autorresponsabilizar a libertação da tua casa, a libertação da tua família. E o Senhor me deu uma palavra profética, uma frase profética que diz: eu e a minha família somos libertos pela verdade. Se você crê, repita comigo: eu e a minha família somos libertos pela verdade. Amém? Glória a Deus. Deus, ele é poderoso. É interessante, irmãos, que hoje vivemos várias verdades. Temos vários tipos de verdade. E quando eu vou olhar e refletir sobre a verdade que cerca o mundo, devido às plataformas digitais, à internet, à informação acessível que nós temos na palma da nossa mão, eu percebo que algumas verdades têm entrado no meio da minha crença e da sua crença. Verdades essa que a cosmovisão, que é o conjunto de ideias e de crença que um ser humano vê e reage diante a realidade e o momento em que vive, tem várias formas. Uma delas é o ateísmo. O ateísmo, todo mundo sabe, que é aquele que não crê num Deus. E tem o teísmo, que somos nós, que cremos em um Deus. Amém? Você crê na existência de um Deus?
Amém? Eu quero conhecer você, porque eu quero saber se vai fazer sentido o que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Você crê na existência de um Deus? Glória a Deus, eu também creio. Nós cremos na existência de um único Deus. Porque dentro do teísmo tem alguns deuses também. Mas eu creio no Deus que morreu e ressuscitou e vivo está. O Deus verdadeiro, Jesus Cristo. Só que quando a gente vai ver essa verdade, o ateísmo ele vai dizer sobre a relatividade, o relativismo. E muitas vezes a gente também aceita isso, né, na nossa vida, nas nossas decisões. Como assim, Desirê? Relativismo, tudo é relativo. Verdade relativa. A minha verdade é uma, a sua é outra. Eu tenho que te respeitar. Respeito é algo que temos que ter, sim. Mas respeitar, mas eu preciso viver a minha verdade, não contradizer você, porque tudo é relativo. Você crê em alguma coisa, eu creio em outra, a sua verdade, o seu certo é um certo, o meu é outro, e está tudo bem, vamos vivendo em paz, porque é isso que importa. Só que quando eu leio essa palavra, quando o Espírito Santo me traz essa palavra, ele vem trazer justamente o que é a verdade. Nós falamos que eu e a minha casa, a minha família, seremos e somos libertos pela verdade. Que verdade é essa? A verdade que é Cristo. Interessante que já foi falado aqui de João, já foi falado do Evangelho de João, e eu gosto muito particularmente, porque para mim João, ele vai falar sobre um Cristo acessível, sobre um Cristo humano, sobre um Cristo, Deus, Filho de Deus. Ele revela o verdadeiro Filho de Deus. Ele usa muitas vezes a palavra verdade. Ele traz Jesus Cristo como a verdade. E eu gosto muito de João, porque ele traz o entendimento de amor, como que era o Cristo, como que era a acessibilidade em Cristo Jesus. E aí, dentro desse contexto que a gente leu, no capítulo 8, já começa com a passagem da mulher adúltera. E você conhece aquela mulher que foi jogada aos pés de Jesus porque foi pega no adultério. E ali aqueles homens fariseus da época levaram a mulher para que Jesus julgasse-a. Porque na lei dizia que deveria ser apedrejada aquela que foi pega em adultério. Só que a lei, lá em Levítico, diz que tanto o homem quanto a mulher, a intenção daqueles homens sempre eram provocar o nosso Senhor Jesus. Tanto que eles chamam ele de mestre. E é interessante que Jesus, ele vai e responde: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E depois ele vira para a mulher e fala: vai, e não peques mais. É uma libertação, é uma liberdade. E muitas vezes eu e você estamos precisando dessa libertação de alma, dessa liberdade de alma. Eu e você muitas vezes precisamos disso. Jesus ali depois disso, né, aquela multidão, ele no templo ensinando, ele vem, aqueles homens e muitos judeus ali, ele começa a falar a respeito da sua missão. Da sua missão na terra, o que ele veio fazer, está dentro do contexto que lemos. E aí chegamos lá no que lemos, no 8, 31 e 32. E eu quero frisar isso hoje. Eu quero frisar porque aqui o Espírito Santo, você e eu vamos receber hoje um direcionamento de Deus para que a sua vida, para que você, a sua família, a sua casa viva essa liberdade completa em Cristo Jesus. 3 direcionamentos seguidos de uma ação que traz uma clareza que depois te leva a um resultado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Parece simples,
Mas os 3 pontos aqui que eu vou trazer é conhecer, verdade e liberdade. Dava para a gente falar muito sobre isso. Mas eu vou ser fiel àquilo que o Espírito Santo me deu para liberar para a igreja hoje. E eu vou dizer para você, não é porque eu estou falando que não serve para mim, pelo contrário, já estou apanhando com essa palavra há uns dias. Então agora, eu que sou amiga de vocês, compartilho, lógico, porque eu não vou reter só para mim. Eu quero que todo mundo também viva o extraordinário do Senhor, amém? Quando a Bíblia vai dizer no 31, que Jesus falava para os judeus que criam nele, começa assim. E ele falava, se vocês continuarem a obedecer, em outra tradução, eu li, né, quando estava aqui, mas a minha tradução é, se vocês continuarem a obedecer, os meus ensinamentos serão, de fato, meus discípulos. E aí vem, e conhecerão a verdade e os libertará. Eu entendo que ali tinha um povo que creu em Jesus. Tinha um povo crente. Posso usar esse termo então, né? Tinha um povo crente. A Bíblia diz que Jesus disse para os que creram nele. Aqui tem um povo crente. Eu sou crente, você é crente, amém? Tem alguém aqui que não se denomina crente, talvez porque não é da igreja ou porque acha que esse termo não se encaixa para a sua vida, que quer ser menos espiritual. Tem alguém aqui? Posso conhecer você? Todos são crentes? Oh, glória! Então é pra gente mesmo essa palavra. E aí eu entendo que o Senhor vai falar com os crentes que estavam ali. E ele fala, olha, ele dá uma orientação. Se vocês continuarem a obedecer, o que eu entendo? Continuar a obedecer. Eles não eram pessoas desobedientes, eles obedeciam. Mas Jesus vai frisar, continuar a obedecer. Continuar. Foi falado aqui, um irmão que me antecedeu, sobre a constância. Sobre dar continuidade àquilo que você iniciou. Então Jesus fala, se você continuar a obedecer os meus ensinamentos, a minha palavra, você vai ser o quê? Meu discípulo. Então eu entendo, se eu obedeço e continuo obedecendo, eu me torno discípulo de Cristo. E logo eu conheço, porque discípulo é diferente de multidão. Multidão se reúne, multidão está nos milagres, multidão está onde Jesus está onde a coisa boa está, mas discípulo está no monte, discípulo está ali quando Jesus está clamando, quando Jesus fala que já é chegada a sua hora, discípulo ele não reda o pé, discípulo ele está do início ao fim, discípulo conhece. Quando eu vou olhar no vocabulário, no dicionário da língua portuguesa, conhecer, eu tenho 3 tipos de conhecimento. Superficial, que eu posso falar. Conheço a missionária que orou pela minha vida. Conheço de vir no culto. Mas não conheço profundamente. Às vezes você ouve uma música uma vez só, e ela toca de novo e você lembra, mas você não conhece, não sabe quem é o cantor, quem foi o autor, não sabe. Você conhece, mas também conhece. Só que esse convite de Jesus aqui é para conhecer no profundo. Por quê, Desirê? Porque ele fala, se você permanece. Porque quando você quer conhecer no profundo, você vai o quê? Permanecendo. E conforme você vai permanecendo, você se torna íntimo. E aí é esse conhecer que o Espírito Santo falou comigo. Desirê, conhecer de intimidade. Desirê, conhecer de profundidade. Conhecer de dor. Conhecer do bom. Conhecer do lado bom, do lado ruim. E eu fico mais nervosa pregando aqui, não é por causa de vocês. É por causa dos meus amigos que aqui estão. Porque eles me conhecem. Amém? É muito fácil falar para alguém que está me vendo hoje.
É muito fácil falar para uma pessoa que me vê os domingos na igreja, mas falar para quem lancha comigo, falar para quem frequenta a minha casa, falar para quem já andou comigo, anda comigo, aí eu quero ver. Por quê? Porque ele sabe, porque ele me conhece. E esse conhecimento, dessa promessa, desse convite que Cristo fez, conhecer. Então a primeira atitude que depende de mim e de você é o quê? Conhecer. Você precisa conhecer. Me lembra do profeta Oséias quando diz na parte A do seu versículo, ele fala assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer, continuar conhecendo e obedecendo e praticando tudo aquilo que o Senhor já tem liberado sobre a sua vida. Amém? Até aqui está tudo bem? Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Vamos para o ponto 2, sobre a verdade. A verdade. A verdadeira verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Iniciamos, e eu falei um pouquinho para vocês sobre o relativismo. E hoje, e agora, nesse segundo ponto, o Espírito Santo vem nos convidar a levantar a bandeira da verdade absoluta, que se chama Cristo Jesus. Aquele que morreu, reteu todo o seu sangue, colocou todo o seu sangue, foi na cruz, carregou a cruz, não precisava por mim e por você, para que eu e você vivesse nessa verdade, caminhasse nessa verdade. Então, quando alguém te perguntar no seu trabalho, qual a sua opinião sobre tema X? Ou na sua faculdade, qual a sua opinião sobre tema Y? Você vai ficar no relativismo? Não, porque todo mundo se apresentou aqui como crente, e eu também. Então eu vou falar, o que é que o meu Deus, o que é que a minha verdade fala? Espera aí que eu vou consultar a minha verdade. Espera aí que eu vou ver o que a minha verdade está falando sobre isso. Porque eu vivo uma verdade. Eu obedeço uma verdade. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade que liberta. A verdade que transforma. A verdade que salva. A verdade que cura, a verdade que traz o morto à vida, seja morto físico, morto espiritual, a verdade que deixou o seu trono, veio ao mundo, se entregou na cruz. Essa verdade se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia! A qual hoje está preparando um lugar para mim, para você, mas a palavra dele ele deixou. Então o que é a verdade? A verdade é uma pessoa, se chama Jesus Cristo. A verdade é uma palavra, a palavra de Deus, que você tem na sua Bíblia, que você tem no seu celular, no seu notebook, no seu tablet, muitas vezes no seu carro, versículo. Toda vez que você olhar para um versículo bíblico, você tem que olhar com uma visão diferenciada da verdade. Essa é a minha verdade. É isso que eu vivo, e é isso que eu quero continuar vivendo, porque depois o Senhor Jesus, ele vai falar, quando você conhece a verdade, o que acontece? Você será liberto. E eu não estou falando de salvação, amém? Tem muitas, me dá mais nervoso, porque tem muitos mestres aqui na igreja, que nos ensinam a palavra de Deus na terça, e sabem muito. Eu não vou entrar nesse contexto, mas eu quero deixar claro para você, porque tem gente que confunde liberdade e salvação, são coisas diferentes. Eu não vou pregar sobre salvação agora,
porque não dá tempo. Mas eu quero que você saia com essa consciência. Você foi chamado para a liberdade que te leva à salvação, amém? Jesus veio para libertar e também para salvar, ok? Amém? Glória a Deus. A liberdade é você se tornar livre daquilo que te aprisiona. Quando a gente olha, nosso pastor é advogado, conhecedor da lei, também não vou entrar nesse mérito, senão vou me enrolar, né? Não tenho conhecimento para isso. Mas, leigamente, como usamos a nossa frase, né? Como leiga, posso aqui dizer que quando uma pessoa, ela contra a lei, faz alguma coisa contra a lei, ela é presa, mas logo ela cumpriu a sua pena, ela pode ser liberta. Mas e depois, se ela cometer a mesma coisa, ela fica livre pro resto da vida? Não. Ela pode ser presa de novo. Tem algo que aprisionou ela ali. Ela fez alguma coisa que não podia fazer e aprisionou ela. Trazendo para o espiritual, eu e você. O que te aprisiona? É tudo que você fala, não consigo. Isso eu não consigo. É interessante que Jesus, ele começa aí a falar. E quando ele está falando isso, se levanta ali uma discussão, ali umas conversas, né? E começam a falar assim para ele, mas nós somos filhos de Abraão, não servimos ninguém. Olha a consciência deles, se sentiram assim, constrangidos, não sei se eu posso usar essa palavra, não sei se é mais ou menos o que eu estou querendo dizer, mas se sentiram afrontados, melhor. Se sentiram afrontados porque, está trazendo liberdade para nós, mas nós somos livres. E às vezes, quando eu estava lendo isso, o Espírito Santo falou assim, às vezes você é assim. Às vezes, você precisa de liberdade em alguma coisa na sua vida. Desirê, você é crente, não está liberta. Irmão, segura. Liberdade. Prossigamos em conhecer. O que me liberta? Conhecer, continuar. Jesus, ele vai explicar ali que é a prisão do pecado. Que quando a gente está preso no pecado, a gente está prisioneiro. E ele diz, se o Filho de Deus o libertar verdadeiramente, estarás livre. Se eu estou na minha autoconfiança e falo, não preciso orar, já estou dando brecha. Se eu na minha autoconfiança, o pastor me convidou para pregar no domingo. Ô glória, não preciso de relacionamento, não preciso prosseguir em conhecer a Deus. A liberdade, ela tem que ser constante. A obediência, a prática, o relacionamento com Cristo Jesus tem que ser constante. Eu e você precisamos não nos permitir que nada nos prenda, porque hoje um Jesus está aqui, através do Espírito Santo de Deus, que habita em mim e em você, para romper todas as prisões, todos os grilhões, tudo aquilo que aprisiona a nossa vida, através da palavra, através do nome de Jesus Cristo. E você e eu precisamos ser responsáveis por viver em liberdade. Você não pode se conter em ser um crente preso. Você não pode se conter em ter a tua família presa. Você não pode se conter em viver numa prisão. Não, porque você já foi livre, já foi liberto. Cristo te libertou, Cristo me libertou. Então isso tem que vir fazer o quê? Isso tem que chegar na sua casa, tem que chegar na sua família. Essa libertação te acompanha, e onde você passa, você não precisa falar nada. A sua atitude de liberta
pessoas, porque você é agente de libertação. Aleluias! Eu e você somos agentes de libertação através do Espírito Santo que habita dentro de mim, dentro de você. Nós não podemos, como já foi falado, nos conformar. Não se conforme, igreja do Senhor. Levante, se erga, use a palavra, prossiga em conhecer e conhecer mais a Deus. Viva constantemente, caminhando, praticando a palavra de Cristo, porque você conhecerá a verdade e essa verdade vai te libertar. Eu fui fiel ao que o Espírito Santo me deu. Me constrangeu. Falei que o tempo não ia dar, que era muita coisa, lembra? Ó, já estou quase estourando. Falta 5 minutos. E como de mim, de sabedoria humana, eu não tenho a grandiosidade do extraordinário de Deus para passar para a igreja, então agora eu falo das minhas palavras, mediante a mensagem que eu já entreguei segundo o Espírito Santo de Deus. Eu falo para você. Se é que eu posso falar alguma coisa, me constrangeu essa palavra. Por quê? Porque eu não sei você, eu sei de mim. Ainda tem pessoa dentro da minha casa e da minha família que precisa de libertação. Nem estou falando de salvação, hein? Não vai sair daqui falando, por favor, gente, é minha primeira pregação aqui na Crescer. Eu ainda tenho pessoas que eu amo, e o Espírito Santo falou: seja você. Essa libertação, ela surte efeito. Eu falei sobre ação, conhecer, que vai te dar uma clareza, a verdade. Conheci a verdade, vivo na verdade. Estou vivendo clareza, estou vivendo, eu sempre falo isso, quem me conhece sabe, eu sempre falo de coerência, viver coerente. Você precisa ser coerente com a sua verdade. Se a sua verdade é Cristo, seja coerente com a sua verdade. Não é a coerência da verdade do pastor, do professor, não, é a sua verdade, a sua coerência. Seja coerente, porque as suas atitudes estarão pautadas na verdade. As suas decisões estarão pautadas na verdade. As pessoas que te observam vão ver. E sabe o que isso vai acontecer? Vai alcançando. Vai alcançando. Vai alcançando. E você vai fazer alguma coisa? Não, você não vai fazer nada. Porque ninguém aqui foi chamado para salvar ninguém. Quem salva é o Senhor Jesus. Quem tinha que fazer um sacrifício foi Ele. Eu e você só precisamos viver a coerência da verdade de Cristo Jesus. E o que acontece? Pessoas são libertas. A salvação chega. Acontece o que a gente vê sempre: pessoas decidindo por Cristo e descendo as águas, decidindo pela salvação, decidindo pela uma transformação de vida, através da sua coerência, através da sua vida, no seu trabalho, muitas vezes, sem você poder carregar a Bíblia, sem você poder se vestir de forma que as pessoas te conheçam que você é cristão, sem você muitas vezes nem poder falar, mas o seu caminhar na verdade em Cristo Jesus, com base no que você vem testemunhando, faz o quê? Faz com que essa liberdade, além de você, alcance outras pessoas que vivam ao seu redor. E nessa noite, o que o Espírito Santo de Deus quis mais uma vez confiar sobre a minha e sobre a tua vida, essa consciência de verdade absoluta que se chama Jesus Cristo. E que a prática dessa consciência faz eu e você ser liberto,
E essa liberdade que eu e você vive alcança pessoas. Pessoas desejam ser livre, porque não mais o pecado toma conta de mim. Não mais o pecado me domina. Não mais o pecado reina sobre a minha vida. Não mais a carne é que fala e decide as minhas ações. Porque agora Deus Cristo, eu depois de ser lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, conhecendo a verdade que é Cristo Jesus, sou liberta para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Prossiga. Prossiga. Se coloca, não todos, quase. Se coloquem de pé as pessoas que necessitam viver mais essa verdade, praticar mais essa verdade, defender mais essa verdade. Sabe quando às vezes tem um ambiente, você sente queimar no teu coração, está tendo uma conversa, mas você, não vou me colocar, não vou me posicionar, a verdade está queimando em você, para você ir lá e se posicionar, defendendo. Jesus não precisa de defensores, mas defendendo a igreja de Cristo, defendendo o corpo de Cristo. Sabe quando te queima? Então, é essa verdade que muitas vezes ela está ali guardadinha às vezes, para a gente viver em paz, porque eu não quero me indispor, né? Tem coisa que eu preciso me libertar, essa liberdade constante, sabe? Para que a minha família, os meus amigos vejam. Eu estou há 11 anos para a glória de Deus no Evangelho, e eu tive a honra, porque o Senhor Jesus, a gente não merece, mas eu fico muito agraciada. O meu primo, ele era de uma outra religião, a qual adorava outros deuses, e lá ele já tinha um trabalho. E aí eu, desde quando me converti, e orando ao Senhor, e clamando pela minha família, porque eu sei que quando a gente experimenta o verdadeiro amor, você clama por aquele que você quer que viva, você clama. E eu clamava, e ele, para a glória de Deus, o Espírito Santo da verdade o alcançou. Ele está liberto, e nessa quarta-feira ele fez a sua primeira pregação na igreja dele, e sem contar que ele se batizou, ele casou de novo com a esposa dele, ao qual ele tinha se separado. Parece uma história repetida, isso fica para outro dia. Pode vir, gente, me ajuda aqui, vamos dividir. Aleluia. A verdade liberta. Você é responsável. Para de falar que você não tem nada a ver com isso. Você tem. É sua responsabilidade. Tem lugar que você vai que eu não vou. Ah, mas eu mando o link do culto. Mas o Senhor te chama para ser agente de libertação. Libera a verdade que está dentro de você. Libera. Fica de pé. Quem sente que precisa, eu preciso melhorar. Eu já estou de pé. Não é para te constranger, não. Hoje é um domingo que o Senhor fez para mim e para você. Você não sabe o amanhã. Declara, se constrange sim ali, ó, nos pés do Senhor. Se coloca diante de Deus, Ele, só Ele. Só Ele. Pode.